Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos atentar para o seguinte. Aqui estivemos realizando alguns estudos e que de maneira coincidente, se é que nós podemos dizer assim, os estudos anteriores formam um grande processo. E o de hoje, que nós falaremos, ele vai formar, na verdade, uma grande trilogia. No primeiro tema que fizemos algum tempo atrás, nós falamos sobre a cólera. E nesse tema ficou bem caracterizado, e aqui eu vou destacar um item em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 11, quando nos é dito: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Vejam que eu busquei, e vocês vão observar isso durante todo o estudo da noite de hoje, através de imagens, simbolicamente representar a ideia principal. Na cólera, eu coloquei aqui uma mão agredindo uma outra, e essa outra apenas está aparando o gesto agressivo. Porque nós tivemos na cólera algo importantíssimo, que é a questão de não revidar. Porque você não revidando, você não entra na mesma sintonia daquele que está te agredindo, adquirindo um certo equilíbrio para você ter discernimento sobre o que o outro está realizando, sobre se nós não fomos os responsáveis por aquela ira toda que está sendo expressada por aquela agressão. É uma maneira de refletirmos, e só se consegue refletir de maneira adequada quando nós estamos equilibrados. O outro tema correlato ao anterior, eu falei que dava uma boa sequência, é a questão do perdão das ofensas. E nós observamos aqui, simbolicamente, mais uma vez, as mãos se cruzando de maneira afável, como se estivessem, na verdade, existindo a reconciliação. E isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Justamente que o perdão das ofensas se caracteriza pela possibilidade de reconciliação nossa com aquele que nós consideramos como ofensores, não esquecendo, e foi dito isso naquela ocasião, que isso é importante, a questão da reconciliação, porque muitas vezes nós é que somos os ofensores, e muitas vezes nos sentimos sempre ofendidos. O tema da noite de hoje é retribuir o mal com o bem. E aqui, de maneira simbólica, eu coloquei uma mão segurando a outra e puxando para cima. Isso porque em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, nos é colocado: vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Porque a ideia de retribuir o mal com um bem promove, na verdade, nos elevarmos. A questão aqui é elevar-se. Por quê? Com essa postura, nós nos elevamos a uma condição melhor, superior, no sentido positivo da palavra, e também damos condições, pela nossa conduta, pelo exemplo colocado, e na sequência, a não retribuição,
o perdão das ofensas e a tentativa de auxiliar o outro para que o outro deixe de estar vinculado àqueles pensamentos, à ideia de que somos inimigos. Tudo isso promove essa possibilidade de elevação, não só nossa, mas do outro também. E nos é colocado inicialmente em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Inicia o nosso tema que está contido no capítulo 12, muito importante, amai os vossos inimigos. E nos é dito, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É muito interessante porque nesse capítulo 5, que é o capítulo onde é narrado as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, Jesus coloca de maneira muito constante essa ideia. Aprendestes que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso é porque ele vem modificar a ideia existente na época em relação ao quê? A ideia de Deus, em relação à religião que era professada nos templos de maneira apenas exteriorizada. Ele vem trazer o evangelho. Então essa ideia, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, era a ideia comum. Mas, porém, ele nos traz o quê? Vamos fazer diferente? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque é a ideia de você fazer algo que está fora da linha comum. Porque nós vamos observar no prosseguimento que é sempre fazer algo além, como nós comentamos no tema sobre o perdão. E ele continua, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Nesse pequeno trecho aqui, nós observamos que ele identifica, né, os possíveis inimigos nossos, porque ele coloca aqueles que nos odeiam, que nos perseguem e que caluniam. Mas ele afirma, né, fazei o bem e orai por eles. Ele mantém esse posicionamento diferenciado. Uma reflexão é o seguinte: quem são os nossos inimigos? Por ali, pelo texto, o que nos odeia, o que nos calunia, o que nos perseguem. Nós poderíamos aqui ampliar isso, né, com relação aos nossos inimigos desencarnados, né, sendo espíritos eternos que somos. Ao longo da nossa trajetória, nós vamos promovendo, infelizmente, pelas nossas posturas, pelas nossas condutas, esses inimigos, né, invisíveis no momento. Muitas vezes nos tornamos também, ou já fomos inimigos de outros. Né? Agora, é importante a reflexão aqui, porque inimigos, poderíamos considerar inimigos, que o inimigo é algo muito forte, né? Nós temos, com certeza, pessoas com as quais nós não nos afinizamos, é um chefe complicado, é a vizinha que não nos compreende, né? O vizinho. Às vezes, até no meio familiar, recebemos muitos inimigos do passado, justamente para que tenhamos os ajustes tão necessários. Né? E será que nós poderíamos identificar qual o maior deles? É um questionamento extremamente interessante, porque eu expressei a nossa reflexão por essa imagem, um gatinho olhando no espelho e sendo refletido um grande leão. Vejam, meus irmãos, o grande inimigo somos nós mesmos. Né? O grande inimigo de nós somos nós. Esse gatinho aqui é até interessante, que é possível que ele, né, se tivesse condições de ter o mesmo raciocínio que o nosso, que desejasse ser realmente um leão. Mas em termos espirituais, em termos de espíritos eternos que nós somos,
é justamente ao contrário. Né? Porque a nossa busca não é que sejamos leões no sentido, digamos assim, ruim, né, da palavra, né, da ferocidade, mas que tenhamos a mansietude dentro de nós, como um gatinho, né, bem meigo e bem aparentemente carinhoso. Nós temos muitas vezes um verdadeiro leão dentro de nós por aquilo que nós sentimos, e em determinadas situações nós colocamos e expressamos isso. Nos achamos gatinhos, mas promovemos e exteriorizamos através da verbalização equivocada, agressiva, o leão que normalmente está e existe em nós. Muitas vezes, a nossa verdadeira essência. Né? E é muito importante que no livro Através do Tempo, Chico Xavier, né, através da mediunidade dele, Emmanuel, no item 33, que tem como título Inimigos que não devemos acalentar, nesse pequeno trecho nos diz: não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. E aí ele vai continuar justamente falando a mesma coisa que Jesus. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade, mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Vejam, meus irmãos, que não são os inimigos externos os maiores inimigos. Muito pelo contrário, os espíritos a todo instante demonstram que eles são uns instrumentos, né, que vão promover o que? A nossa prática, a nossa busca, né, pela prática do bem, a renúncia, a paciência e a realização da caridade. Porque não podemos esquecer que, se nos consideramos eles como nossos inimigos, muitos também nos consideram como tal. Porque há a questão do quê? Da afinidade, da antipatia. Isso é muito importante nós refletirmos. A continuidade aqui é o seguinte em Mateus: Pai que estás nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Vejam que o nosso Pai amoroso e bom dá todas as mesmas condições a todos, né? O sol se levanta tanto para os bons como para os maus, a chuva recai sobre os justos e os injustos. E o que há de diferente nisso tudo? São as nossas escolhas. As nossas escolhas é que caracterizam a nossa natureza boa ou má, ou caracterizam o que somos em termos de justiças ou o que se somos injustos com os outros. E ele continua aqui: porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis a mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Aqui encerra o capítulo, os versículos 43 a 47. Vejam que nesse ponto ele promove a ideia de que vamos fazer algo diferente do comum, né? Aquela ideia quando ele inicia, né? Eu, porém, vos digo, vamos fazer diferente, porque o que é feito é o comum. Amar o que vos amam é muito simples, porque os publicanos também. E olha que ele escolhe aqui 2 pontos. Primeiro, publicanos, que os
os judeus não gostavam, né, porque promoviam a cobrança dos impostos, os pagãos, né, porque existia, né, a questão da religião, né, que os hebreus tinham no sentido muito rígido, e todos aqueles que não eram judeus, não tinham a mesma religião que eles, eram taxados como pagãos. Então vejam que a ideia é que você faça diferente, porque tanto os publicanos como os pagãos, entre eles, têm essa mesma característica de amar a eles mesmos, né? E aí ele continua no capítulo 5, mas no versículo 20, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aqui ele coloca, né, fariseus, né, também utilizando o quê? Aqueles com os quais Jesus combateu imensamente. E ele coloca a questão da justiça aqui, demonstrando o quê? Que naquela ocasião o que era feito não era a justiça da maneira como se tem, né, de real essa palavra. Por isso que nós teríamos que fazer diferente. O outro item aqui já é em Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36, e é como eu comentei, que lá em Mateus, no capítulo 5, era o momento do Sermão da Montanha, né, com as bem-aventuranças. Aqui em Lucas também é um pequeno resumo do Sermão do Monte, porque na verdade é conhecido como o Sermão da Planície. Logo depois, quando Jesus escolhe os seus 12 companheiros, né, que vão dar prosseguimento aos seus ensinamentos, né, promovendo a sua expansão. E é mais ou menos com a mesma ideia, com o mesmo sentido. Vejam bem, se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Não há diferença, né? Eu tenho uma natureza boa, o outro tem natureza má, mas nós temos o mesmo comportamento. Ele quer promover o quê? Algo de diferente, né? Algo que seja fora da curva. Se o bem somente o fizerde aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? A questão da caridade, né? Dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, quer dizer, a retribuição, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, a ideia permanece o tempo todo. Eu, mais uma vez, cito esse Mateus capítulo 5, nos versículos 39 a 42, um pouco antes, né, dos que nós havíamos lido, porque vem exatamente essa ideia. Isso daqui eu li no tema perdão das ofensas. Quando Jesus nos coloca, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhes empreste algo. Ame os que o odeiam. Né? Então, vocês vejam que aqui fica bem caracterizado o que você pode ceder a mais, né? Porque isso vai promover um exemplo muito grande naquele que está à tua frente, percebendo que você se mantém íntegro, né? Uma postura equilibrada diante de uma situação, né, que não é muito fácil de se ter. Né? Kardec inicia
a sua explicação, o desenvolvimento com relação a esses itens, falando sobre o amor, né? Ele nos diz: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Vejam que ele está falando aqui da caridade, né? O amor ao próximo constitui o princípio da caridade. Mas, de maneira diferenciada, ele coloca: amar os inimigos é algo muito acima do normal. Mais uma vez, né, você fazer caridade para aqueles que estão próximos de ti e que você os ama, é amar ao próximo, é um princípio. Mas ele tem um nível, né? Um nível de quê? De grau, de elevação, o seu ato. Por isso que amar os inimigos é um tema, na verdade, desafiador para todos nós. Eu coloquei aqui no livro Viagem Espírita, de 1862, né, realizada por Kardec, né, vários discursos em várias cidades, e nos é colocado no discurso 3, falando assim: a palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, em palavras, em ações, ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo, quer dizer, perdoando. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar seu próximo, quer dizer, a agressão. Quando a gente não retribui a cólera com cólera, é uma caridade também, não só para nós, né, que nos equilibramos, mas para aquele que não recebe na mesma moeda aquela emissão negativa. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Vejam que há várias maneiras de se realizar a caridade. Ele coloca aqui, né? Mas a caridade em relação a amar o inimigo, essa é realmente muito maior, é sublime, né? E a nossa reflexão aqui a respeito é o seguinte: quando falamos de bem, né, no dicionário Howard, aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Vejam que são ideias, né, definições aqui bem profundas, né? E há também, em relação à doutrina espírita, de uma maneira bem generalizada, mas também que engloba tanta coisa, meus irmãos, porque fazer o bem, segundo o que nos coloca os espíritos, é tudo que é conforme a lei de Deus. Nossa, a lei de Deus é extremamente abrangente, né? Quer dizer, é uma resposta simples, mas extremamente o quê? Com conteúdo e ampla, né, em relação a todos nós. Quando Kardec continua o seu argumento, ele nos diz: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo, né? Há diferenças, né, meus irmãos? Esse sentido da palavra amar, a maneira como você age com um amigo é diferente em relação àquele que você age com aquele que você não se sente muito confortável estando ao lado. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir
em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Bem, natural essas reações, esses sentimentos expostos aqui Kardec. O que eu quero refletir a respeito é da questão do amor, porque já comentamos em várias ocasiões que nós temos uma ideia sempre muito única em relação a essa palavra, né? E normalmente desse jeito. Amor, sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra. E aqui não está falando nem de homem e mulher, não, né? Uma pessoa com a outra. E vejam que nós muitas vezes nos limitamos à ideia do amor nesse sentido. A gente lembra aqui, né, até como recordação, essas figurinhas, acho que é da década de 80 ou 90, não me lembro bem, que nos é dito assim: amar é elogiar tudo que ela faz. Amar é lavar e polir o carro dela. Amar é deixar ele ficar com o controle remoto. Eu coloquei de propósito esses 3 itens, que são itens que não têm muita profundidade, são engraçadinhos, mas vejam sempre em relação ao outro, né? Entre uma pessoa e outra. Puxei 2 aqui, que se aprofunda um pouquinho mais, que é amar é ser compreensivo. E o outro, amar é não perder a paciência, né? Já há um crescimento nisso, né? Em relação aos outros 3 que eu coloquei. De qualquer maneira, as figuras estampam uma ideia de ter paciência e compreensão entre você e uma outra pessoa, e aqui no caso, o casal. Mas amar tem um outro sentido muito maior, que é o sentimento de caridade e compaixão que liga uma pessoa a seus semelhantes e que decorre da ideia de que uma relação comum une Deus a todas as suas criaturas. Vejam que aqui o amor é o amor trazido por Jesus, é o amor incondicional. Né? Não é só o amor porque eu tenho pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha irmã. Não, é o amor que gera e promove o quê? O crescimento do outro. Né? É o que se expande, é o amor incondicional. E vamos buscar, então, um sentimento aqui. Gottfried Leibniz é um filósofo alemão, ele nos dizia: amar é encontrar na felicidade de outrem a própria felicidade. Vejam que o sentimento, essa palavra amor, tem um aprofundamento e uma amplitude muito maior do que simplesmente a relação entre você e uma outra pessoa, uma coisa passional. Né? Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida, quer dizer, é amar ilimitadamente, de maneira incondicional. É o amor que Jesus nos promove, né, ou nos coloca sempre como seus exemplos, né, os exemplos que ele trouxe. E eu, mais uma vez, né, gosto muito dele, Khalil Gibran, ele coloca aqui, dá para bem perceber essas 2 diferenças. O amor limitado procura a posse do amado. É aquele passional, né, que tenta aprisionar, e o amor é libertador. Mas o amor ilimitado nada procura senão a sua própria realização. Faltou a palavra própria ali. Então vejam que há uma diferença. Né? O amor, segundo Jesus, ele não tem limite. E ele não tem limite, inclusive, com aquele que está ao nosso lado. Ele promove o crescimento do outro, não é um aprisionamento. Né? E em relação ao nosso tema, o que Kardec coloca é que nós não podemos ter, pelos nossos inimigos, algumas características, como se fosse simplesmente amar é gostar muito. Não, nós não temos essa característica em relação ao nosso, entre aspas, inimigo. Mas nós podemos ter a característica de quê? É ter paciência com ele, é ter compreensão, é orar,
Isso tudo promove e demonstra o verdadeiro amor colocado por Jesus. Continuando aqui, o que Kardec nos coloca, ele diz: a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias, quer dizer, entre o amor, né, o aspecto do que a gente sente em relação aos amigos e aos inimigos, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo, quer dizer, antipatias e simpatias. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Vejam, não é você perder a noção do que um representa em detrimento do outro, não. É você ter real ideia do que cada um é e colocar cada um dentro da sua posição, mas sem deixar de amar. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda-se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Vejam, aquela dificuldade de conceituação em relação ao amor, como nós colocamos. Nós nos fixamos apenas num tipo de característica, de um tipo de conceito, quando na verdade a palavra amor tem uma amplitude muito maior, né? E aqui ele coloca: a razão determina. E que razão seria isso daqui? Então vamos refletir em relação aqui que ele fala da assimilação e da repulsão dos fluidos. Nós estamos falando, na verdade, de magnetismo, que inclusive foi assunto do nosso pinga-fogo desse mês de setembro, né? Então, em relação à física, essa força de atração, né, ela ocorre quando há atração entre polos opostos. Então, polo positivo atrai o polo negativo. E há a repulsão quando os polos são iguais. Mas em se tratando de espiritismo, em se tratando de afinidade, de sintonia, isso ocorre o quê? De semelhante para semelhante. Mesmos sentimentos, mesma maneira de pensar, de agir, tanto para o bem, e aqui eu coloquei de propósito a comunicação com a espiritualidade maior, a psicografia aqui apenas como exemplo, mas em qualquer situação do nosso dia a dia. O pensamento positivo promove o quê? Essa assimilação de correntes mentais positivas e uma maior possibilidade de comunicação com os nossos mentores espirituais. Isso se dá em relação aos amigos. Mas como nós estamos falando de magnetismo, isso também se dá às emissões mentais deletérias, onde nós permitimos a influência negativa de espíritos que promovem essa sintonia com todos nós. O nosso, entre aspas, aqui no caso da figura, inimigo invisível, promove uma ação fazendo com que nós tenhamos cada vez mais o quê? Os mesmos desejos. No caso aqui da bebida, mas isso ocorre com qualquer tipo de vício. Os nossos inimigos é a mesma situação. A relação no sentido de sentimento não pode ser a mesma que nós temos quando estamos envolvidos por espíritos inferiores. Então, a nossa comunicação ela é de semelhante a semelhante. Mas o nosso magnetismo em relação ao nosso inimigo, há essa repulsão. Por isso que nós não temos o mesmo sentimento. Quando nós estamos sintonizados com os amigos, nós estamos tendo o quê? Semelhança de sentimentos, de pendores, de ideias.
Mas quando nós estamos com os nossos inimigos, se estivéssemos aqui, eu podia ter colocado uma seta aqui de uma imagem para outra, vai existir o quê? Um sentimento o quê? De desconfiança, de antipatia, o que é extremamente natural. Por isso que é uma lei física, como foi colocado por Kardec. E aí ele continua. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Né? É interessante que essas sensações elas ocorrem. Né? Aqui ele fala no coração bater. Né? Talvez bata mais acelerado ou bata com um sentimento de receio, mas com um amigo não. Há a questão da ternura, da confiança, como foi falado anteriormente. Né? Continuando, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Vejam que nós temos aqui o que ele considera, ele catalogou Kardec o que seria. Então, repetindo, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Olha quantas coisas. É perdoar-lhes, aí caímos naquele processo, naquele outro tema, sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Quer dizer, não importa o que eles fizeram, nós temos que ter um entendimento sobre o que aconteceu, a percepção, como foi falado no tema perdoar as ofensas, que é um espírito que está numa condição doente, porque também já somos ou somos assim, né? É essa percepção. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, apesar de existir, entre aspas, esse sentimento de repulsa natural, de desconfiança, talvez nos permitamos, e aí por isso a ideia de pegar o braço e elevar-se o outro junto, da mesma maneira como nós nos elevamos, né, no sentido de modificar ou já estarmos com posturas e atitudes diferenciadas, promover o crescimento do outro, essa reconciliação. É muito comum, muitas vezes, nós nos sentirmos antipáticos em relação ao outro, e quando nós conhecemos o outro de uma maneira mais completa, maior, aí percebemos que temos muita coisa em comum. Né? A primeira impressão, às vezes, não é a adequada. A gente tem que ter sempre uma flexibilização em relação a isso. Aí ele continua: é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Vejam, o que foi colocado lá? O amor, né, é a felicidade que eu já vejo no outro. Né? Foi falado pelo filósofo alemão. Então, eu tenho que me sentir feliz quando a gente percebe que o outro também alcançou uma condição melhor. Né? Colocando aqui, ó, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É caridade. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É a verdadeira caridade, né, que está sendo colocada aqui. É não fazer a caridade para que seja vista, para que não tenhamos o retorno. Né? É fazer por fazer. Isso é o verdadeiro amor. Né? E a caridade tem, né, como, entre aspas, definição, seria o quê? A caridade é o amor colocado em ação. Né? Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. É difícil? Claro que é. É desafiador? Com certeza. Mas é possível. Né? É possível realizar isso.
Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Vejam, aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Vejam, a ideia é limitada. Isso foi o que Jesus buscou ao dizer: eu, porém, vos digo, façam diferente. Não tenham os mesmos pensamentos, não se mantenham com pensamentos fixos em situações que nos levam a nada. Essa ideia é extremamente limitada, mesmo porque pensam ele pode se livrar-se, né? Desejando a morte do outro, talvez. Viram o quê? Inimigos invisíveis, né? Os nossos inimigos desencarnados. Né? Mas a ideia materialista, ela tem essa característica, né, de limitação de entendimento. Você pensa que se livrou do problema, mas não se livrou. Né? Às vezes ele se torna maior ainda do outro lado. Né? Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. É uma completa ideia equivocada das coisas. Né? É uma ideia rasteira. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Aquilo fica remoendo, né, dentro das pessoas, né, que tem isso como característica. Mas é interessante que, e Kardec vai colocar mais à frente, que nós espíritas não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, né? Aquela ideia de quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem, isso é uma realidade. Mas alguns pontos foram colocados, né, na citação ali, quando catalogou o que seria amar os inimigos. Teve um ponto ali que foi colocado: é ajudar o outro quando ele precisa. Quantos de nós, mesmo não nos sentindo afins, né, não tendo a simpatia pelo outro, no momento de necessidade, a gente não ajudaria? Já é uma mudança, já é um comportamento diferente. Ainda é pouco? Claro que sim. Mas já demonstra uma ideia diferenciada em relação a esses que se mantêm com essa ideia antiga, eu vou colocar assim, né? Aquela ideia, né, de odiar os vossos inimigos. Né? E a gente percebe que o ódio, o rancor, são os verdadeiros inimigos secretos que todos nós devemos o quê? Superar, né? Fazermos do leão que existe dentro de nós cada vez mais um gato manso, meigo, né? A mansietude que tanto Jesus tentou demonstrar como importante. Não é fraqueza, como está colocado aqui. Né? Perdoar parece um motivo de fraqueza. Não é fraqueza, não. Muito pelo contrário. Né? É coragem. É coragem de ir contra aquilo que todo mundo acha que deveria ser feito. E Jesus fez isso na sua época. Mas a dificuldade é tão grande. Quanto tempo, né, nós estamos nessa luta íntima? Né? E Emmanuel nos fala, né, que a maior luta está dentro de nós, né, para vencer esses inimigos. Aqui ele vai começar a falar, Kardec, para o crente e sobretudo para o espírita. Aqui a gente vai ver mais uma vez a responsabilidade colocada em nossos ombros, justa por sinal. Né?
Muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Quer dizer, temos uma amplitude maior aí. Não somos melhores, apenas temos uma visão diferenciada, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. É a ideia das diversas reencarnações, né? Que essa vida é apenas momentânea. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Vejam, meus irmãos, quanto a doutrina espírita ela é consoladora. E é consoladora não só por interpretar, codificar os ensinamentos de Jesus, mas até pela instrumentalidade em relação à reencarnação, que promove um entendimento, um conhecimento melhor para todos nós de que esses inimigos exteriores, como nós vimos na mensagem de Emmanuel, promovem o nosso crescimento. A ideia de que nós também somos o quê? Errados em determinadas situações, promovemos o ódio com uma palavra equivocada, com uma ação realizada injustamente. Isso faz com que, ou deveria fazer, que tivéssemos um melhor entendimento e conhecimento, né? Uma compreensão maior diante do outro. Né? Se em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. São esses inimigos que a gente considera, né? Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Né? Então nós observamos exatamente isso, né? A busca constante por termos paciência, resignação diante da dor, daquele que nos ofende. Né? É uma visão diferenciada, é uma amplitude. Por isso que nos é colocado o tempo todo ali. Né? Se o homem de má vida também ama aqueles que o amam, façamos diferente. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Vejam que, refletindo sobre aquela imagem iniciada com o nosso tema, uma mão puxando a outra, não é superioridade no sentido de ser melhor do que o outro. Mas se você já alcançou um melhor entendimento sobre diversos aspectos que a vida te oferece, você tem como obrigação, por caridade e por amor ao próximo, e principalmente por amor àquele que é considerado, entre aspas, como um inimigo, puxá-lo, movimentá-lo daquela situação que ele ainda se encontra, diminuindo inclusive o seu ódio e o seu rancor, muitas vezes por nós mesmos. Esse é o grande objetivo, é a grande dificuldade, mas é um grande trabalho,
O que significa e demonstra o quê? Diferença moral em relação ao outro. Aí a verdadeira superioridade. Uma superioridade moral em relação ao outro, que vai promover exatamente o quê? Esse grande instrumento, essa grande alavanca, que é o quê? Fazer o bem, fazer a caridade e caridade aos nossos inimigos. Bem, meus irmãos, há essa pequena frase aqui de Meimei. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa própria felicidade. Quer dizer, ele veio fazer diferente. Jesus veio trazer essa luz e mais uma vez eu coloquei aqui, expressei as mãos, né, com essa belíssima vela iluminando, porque Jesus é luz em nossas vidas. É o nosso roteiro, né? É o caminho correto, como exemplo a ser seguido. E a caridade, tão promovida por ele, tão expressada por toda a sua trajetória, é o que nós buscamos. E às vezes nos sentimos tão distantes, né? Eu vou encerrar com uma música, que na verdade é uma súplica a Jesus. Uma súplica para que Ele nos auxilie e que Ele promova a paz em nossos corações, em nossas mentes. É isso que essa música busca transmitir para todos nós. Porque, por incrível que pareça, depois de tanto tempo com a sua vinda aqui na Terra, nós ainda nos sentimos fracos diante das dificuldades, nos sentimos fragilizados muitas vezes em nossas fé, na fé em que acreditamos e professamos. E muitas vezes, ou deveria ser justamente aquilo que deveria nos fortalecer. A certeza de que Ele sempre está conosco, ao nosso lado, promovendo e iluminando os nossos caminhos. Né? Essa música cala muito em nossos corações e que possa servir de alento nesse final de noite e de esperança para todos nós. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor.
há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Bem, meus irmãos, encerramos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E possamos manter em nossos corações a esperança de que dias melhores virão. Graças a Deus, muita paz a todos, uma boa noite.